Boa noite a todos. Boa noite, queridos companheiros. Meu nome é Ana Rosa Eirão. Sou diretora da área de Educação Espírita do CERJ e, em nome de todos do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a gente quer dar as boas-vindas e agradecer a todos que estão compartilhando conosco desta noite, deste momento de estudo. Nós estamos fazendo hoje a segunda palestra de 3 de um ciclo de estudos conjunto do Serviço de Estudos do Espiritismo com o Serviço de Evangelização da Família. Então, nós estamos aqui promovendo uma atividade para que nós possamos refletir sobre o cunho doutrinário das nossas atividades, sobre maneiras de estudar a doutrina espírita. Estamos com uma responsabilidade muito aumentada, todos nós, nesse momento de pandemia, em que os meios virtuais são meios para que nós possamos levar a doutrina espírita, levar a mensagem de Jesus, mas agregado a essa, digamos assim, maior penetração nos lares, a mensagem chegando a maior número de pessoas pelos meios online, se agrega também uma responsabilidade da qualidade doutrinária, de nós honrarmos o legado que Kardec nos deixou de qualidade, de reflexão, de base doutrinária e de amor, principalmente de amor entre nós espíritas. Então, essa é uma atividade do Serviço de Estudos do Espiritismo, em conjunto com o Serviço de Evangelização da Família. Eu queria agradecer, né, a todos que colaboraram. Esse trabalho é sempre um trabalho coletivo, a área de comunicação social espírita do CERJ. Queria agradecer a área de assessoria, de inclusão e acessibilidades, com a nossa querida Carla Mara, que intermediou e organizou toda a tradução em Libras, junto com o grupo espírita Mãos Iluminadas. Queria agradecer o Espiritismo.net, que também está nos auxiliando nessa transmissão hoje. E eu queria chamar nesse momento para a gente apresentar a nossa equipe de trabalho, para que vocês possam também conhecer um pouquinho. Então, o nosso expositor hoje é o Álvaro Crispino. Álvaro Crispino, como todos já conhecem, é um expositor, escritor, nosso amigo de trabalho do movimento espírita há muitos anos, já foi diretor do CERJ também, e hoje está aqui conosco, participou de toda essa história de construção do ERJ no nosso estado. Então, o Álvaro está aqui hoje, contribuindo com a gente agradece bastante. Para a gente ter a nossa página de abertura, eu gostaria de chamar, então, o Josué, que faz parte da equipe. Também estão presentes hoje, se, João, você puder só colocar, só para a gente apresentar, Miriam, Neia e Aimar. Isso. Miriam e Neia são do Serviço de Evangelização da Família, setor família. E Aimar e Josué, do Serviço de Estudos do Espiritismo. Para quem não conhece o CERJ, o Serviço de Evangelização da Família tem a área de infância, juventude e família. Então, nós estamos aqui fazendo essas 3 reuniões de forma coletiva, integrando os serviços, porque o estudo doutrinário ele pertence a todos, ele não está restrito a uma área da Casa Espírita, é importante para todos nós. Então, eu vou passar a palavra para o Josué para ler a nossa página, fazer nossa prece de abertura, e em seguida, Álvaro, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite. Guardemos o ensino. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus, Lucas, capítulo 9, verso 44. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador.
Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações interiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Chegando ao final da nossa página, vamos, depois de introduzidos pela leitura de página tão interessante, rogar a presença de Deus, nosso Pai, que sempre está conosco, através, sobretudo, da mensagem do seu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos pedir a Ti, Pai, que a todos nós que estamos aqui reunidos possamos, desde já, fluir, refletir em tudo aquilo que está nos sendo dito desde agora. Que nos mais recônditos cantos do nosso país e do nosso estado, a mensagem possa chegar, elevando-nos em moral e a vontade de continuarmos o trabalho, apesar das nossas dificuldades. Abençoa também, Senhor, nosso querido amigo Álvaro, na exposição para hoje, que, como sempre, nos traz carinho, reflexão e eficiência à luz da doutrina espírita. E, sem mais, agradecidos por tudo, agradecidos pela espiritualidade que conduzem os trabalhos, agradecidos pela experiência da presença de Jesus em nossas vidas. E, acima de tudo, Senhor Deus, agradecidos pelo teu amor eterno, nós te rogamos que possamos dar continuidade ao nosso encontro desta noite. Graças a Deus. Meus irmãos, que Jesus, a eterna fonte das nossas esperanças, possa nos abençoar nesses dias estranhos a que todos nós estamos submetidos. O tema que nos foi pedido na noite de hoje é um tema provocativo: a importância do conhecimento espírita para o movimento. E nós vamos tentar um caminho que não seja óbvio, porque certamente todos nós que estamos dispostos a assistir uma live sobre esse tema, temos de alguma sorte o conhecimento de que estudar Espiritismo é importante. Então vamos começar pelo surgimento do Espiritismo. Quando Kardec recebe as ideias que compõem a doutrina espírita, ele as recebe dos imortais. Tanto é verdade
que a doutrina espírita é chamada de doutrina dos espíritos, e não doutrina dos encarnados, ou doutrina dos médiuns, ou doutrina de Kardec, é a doutrina dos imortais. Logo, se eu pego o livro dos Espíritos e efetivamente começo a sua leitura, eu vou entender que, a partir dessa leitura, eu concebo a imortalidade da alma. Porque, afinal de contas, é a doutrina dos Espíritos, é a doutrina dos imortais. Então, item 1. Ao iniciar o estudo da doutrina espírita, eu preciso ter a certeza de que existe imortalidade da alma. Porque, afinal de contas, são os imortais que escrevem, transmitem aquelas ideias. Ora, se os imortais trazem até nós um conjunto de ideias e o fazem através de um intermediário, de um mediador, eu passo a conhecer a figura do médium e passo a conhecer um princípio que é o princípio da comunicabilidade dos espíritos, ou como nós chamamos de forma mais corrente, a mediunidade. Então, 2 princípios, quando eu toco no livro dos espíritos, obrigatoriamente surgem para mim e devem ser absorvidos. A imortalidade da alma, que é de onde surgem as ideias, onde estão esses espíritos, e o caminho que efetivamente eu percebo que essas ideias trilharam. Muito bem. Então, conhecida a imortalidade, conhecida a mediunidade, eu abro o livro dos Espíritos, começo a sua leitura e encontro na pergunta número 1, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a partir dessa apresentação da visão de Deus que os imortais nos trazem, e que são ideias essas que são desdobradas a partir das outras perguntas, que serão também aprofundadas em A Gênese, nós temos o terceiro princípio, a existência de Deus. Continuo a ler a doutrina espírita e vou percebendo que todos nós somos criados por aquele Deus justo e bom, somos criados simples e ignorantes e partimos na direção de algo que vamos chamar da felicidade ou da paz. E, nesse caminho de aprendizado, o processo pedagógico que a misericórdia de Deus nos ofereceu é o processo da reencarnação. Então, eu passo a ter o 4º princípio. É pela repetição das encarnações, ou os processos reencarnatórios, que nós vamos efetivamente aprender. Vamos apreender experiências. Vamos, de alguma forma, crescer como espíritos imortais. Lógico que nesta percepção dos espíritos ou dos espíritas, nós somos espíritos imortais desde antes e mergulhamos no corpo para experimentarmos, para aprendermos. E aí, tendo esses 4 princípios, vamos trazer uma imagem que lemos em algum momento, e eu prometo a vocês que um dia eu vou lembrar aonde eu li, volto aqui para contar aonde estava, que os conhecimentos são como uma biblioteca. Cada novo conhecimento pode ser encarado como um novo livro que eu vou colocando ao final da fila. Nesse exemplo que nós trouxemos agora, a ideia da imortalidade da alma seria um conhecimento que seria colocado ao final da fila dos livros. A ideia da mediunidade, foi o 2º princípio no exemplo que nós trouxemos, seria um outro livro.
a ideia da existência de Deus, seria um terceiro livro. E no nosso exemplo didático, a reencarnação seria o quarto livro a ser colocado na fileira. Então, conforme eu vou identificando um aprendizado novo, eu acrescento à fila dos diversos livros ou conhecimentos que eu vou adquirindo na vida. Isto me permite observar a grande biblioteca da minha vida e enumerar a quantidade de conhecimento ou de princípios ou de aprendizagens que eu tenho ao longo da vida. Mas eu posso utilizar o mesmo exemplo de uma forma diferente. Ao invés de eu acrescentar o livro ou o novo conhecimento no final da fila, cada novo conhecimento pode me levar a reorganizar a posição dos livros na minha biblioteca. Então, eu posso, usando o conhecimento da imortalidade da alma, dizer assim, somos imortais e continuar vivendo a minha vida. Mas eu posso absorver este conhecimento, olhar para a minha vida e perguntar assim, se eu sou imortal e eu tenho convicção dessa imortalidade da alma, o que eu preciso mudar no conjunto da minha vida para satisfazer esse conhecimento diferenciado? Eu vou tomar decisões agora, imaginando que essas decisões impactam na imortalidade da alma. O que eu fizer hoje impacta na imortalidade. O que eu fizer hoje é semente que eu vou colher frutos quando eu desencarnar, quando eu voltar ao estado natural de espírito desencarnado. Perceba que é o mesmo conhecimento, mas a maneira como eu opero, como eu trabalho esse conjunto de informações, muda completamente a organização dos outros conhecimentos. Eu rearrumo, eu reorganizo as lógicas da minha biblioteca. E da mesma forma, a ideia de mediunidade. Eu posso acrescentar um livro novo ao final da fila, ou eu posso, sabendo que eu sou capaz de interagir com os espíritos, ou interferem os espíritos em nossos pensamentos e atos mais do que nós imaginamos, está em O Livro dos Espíritos, eu passo a reorganizar os meus conhecimentos e as minhas práticas. E, de novo, quando eu absorvo um conhecimento novo, eu reorganizo a maneira com que eu vejo a vida, com que eu me relaciono com a própria vida. E assim, da mesma forma, a ideia de Deus. Porque, senão, eu passo a ser um espírita que eu estou falando de um Deus semelhante àquele que Moisés efetivamente nos fala. Um Deus que escolhe pessoas para entregar benesses e benefícios, enquanto ele pune, ele se vinga, ele guerreia outros que deveriam ser também os seus filhos. Este Deus é o Deus que Moisés e aqueles homens de corações endurecidos efetivamente conseguiam entender. Mas quando chega Jesus, ele nos apresenta um Deus diferente. Ele nos apresenta um Deus Pai, um Deus bom, um Deus justo, um Deus que é Pai de todos, um Deus que não faz escolhas, um Deus que oferta oportunidade. Então, para nós, quando aprendemos sobre Deus e percebemos que esse Deus é justo e bom, não podemos mais ter aquela ideia de punir. Encarnamos para pagar, encarnamos para sofrer. E aí, a ideia do Deus justo e bom vai permear, vai envolver, vai dar base para a ideia da imortalidade da alma e da mediunidade.
e vai dar base para a ideia da reencarnação. Porque se eu não vinculo reencarnação à ideia do Deus justo e bom, de novo, vou sair por aí dizendo que reencarnamos para pagar. Aí aquela história do karma. Ah, fulano está sofrendo. É karma. Ele veio para pagar os seus débitos. Ele veio para pagar as suas dívidas. E aí, aquela ideia do Deus justo e bom não aparece. Logo, quando eu vinculo esses conceitos, a ideia da reencarnação precisa ser uma ideia de processo educativo. Eu reencarno para aprender. Eu reencarno para encontrar a paz da consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então é como se fosse um fio de prumo. Quando eu cometo equívocos, esse fio de prumo da consciência se altera. Ele se modifica e eu fico desorganizado nas emoções. Quando eu busco a reencarnação, eu busco, na verdade, esse estado interior de paz, que eu vou encontrar estando com aquelas pessoas a quem eu prejudiquei, de alguma forma me reabilitando com eles e me reabilitando com a própria consciência. Então, a primeira ideia síntese que nós precisamos ter quando falamos da importância da doutrina espírita é essa ideia de que o conhecimento espírita não é um conhecimento a ser agregado à nossa vida. Cada conhecimento espírita é a oportunidade de nós reorganizarmos a maneira com que olhamos a vida e com que estamos interagindo na nossa própria vida. Tá? E aí, feita essa ideia síntese da biblioteca, vou trazer duas provocações. Eu ainda não cheguei no movimento espírita, estou chegando ali daqui a pouco. A primeira delas é uma frase de Myrdal, em que ele diz que a ignorância e o conhecimento são racionalmente dirigidos e buscados. Então, eu estou falando de conhecimento espírita. Quando eu absorvo o conhecimento espírita, eu começo a ler e digo assim, nossa, esta frase é para fulano. Ah, este exemplo é para ciclano. E eu começo, então, a escolher as áreas em que eu vou me aprofundar e as áreas onde eu vou deixar continuar a minha ignorância. E aí nós vamos, não, eu prefiro a área científica, eu não quero a área evangélica, não, eu prefiro a parte moral, mas eu não quero a parte filosófica. Cada um de nós vai encontrando facilidades e vai mantendo áreas da ignorância, vai tirando do espaço de aprendizado determinados conhecimentos que podem tocar, podem mexer nas sombras que cada um de nós efetivamente carrega desde antes. E aí, essa é a primeira provocação. A segunda provocação é uma frase de Kardec que vai nos provocar quanto à vida social. Ele diz assim, a vida social é a pedra de toque das boas e mais qualidades. Vou repetir. A vida social é a pedra de toque das boas e mais qualidades. Então, nós saímos de uma biblioteca de conhecimentos que eu vou reorganizando, cada conhecimento me leva à reorganização. Preciso lembrar que eu dirijo o meu conhecimento e a minha atenção a algumas áreas e não a outras, e que eu preciso me dirigir à vida social. Eu preciso ir na direção do outro. E aí, amarrando tudo isso, vem a ideia de que a doutrina espírita não é um fim em si mesmo. Nenhum de nós
reencarnou para ser espírita. Aí eu chego da casa espírita, pronto, concluí a minha encarnação porque bati na porta da casa espírita. A doutrina espírita é o meio e não o fim. A doutrina espírita é para nós uma caixa de ferramentas que nós vamos utilizar de acordo com as necessidades que a vida nos apresenta. Então, como a doutrina espírita é um meio e não um fim, eu preciso saber o que eu faço com esse conhecimento. E especialmente na vida social. Como eu chego na vida social sendo um? Como eu sou capaz de efetivamente produzir ou distribuir esse conhecimento que eu acumulo sendo um no universo de 200 milhões na casa de brasileiros? Então, nós começamos a procurar outras pessoas e vamos, então, agrupando, vamos reunindo grupos de estudo, vamos organizando casas, umas pequenas, como dizia Kardec, vamos nos reunir em grupo para que cada um de nós, estudando os textos, possamos entregar a nossa interpretação e todos juntos aprimorarmos a interpretação das ideias dos espíritos. Então, neste momento, surge a necessidade do movimento espírita. Mas a casa espírita não é também um fim em si mesmo. A casa espírita, no seu conjunto, é, na verdade, um meio, um espaço de trabalho. Ali, as pessoas convergem, as pessoas se encontram, as pessoas entregam as suas experiências, entregam o seu tempo, na expectativa de contribuírem na divulgação, na difusão da doutrina espírita. Aí encontramos a função da casa espírita. Ela vai ter a tarefa de recepcionar pessoas que de alguma forma desejam ou o consolo da doutrina espírita, ou o aprendizado sistemático da doutrina espírita, ou os mistérios que envolvem a morte e a dor. E aí essas pessoas convergem na direção da casa espírita e aqueles que de alguma forma organizam o seu conhecimento recepcionam essas pessoas e entregam essa informação. Mas que informação nós entregamos a essas pessoas? E aí eu resgato aquele primeiro exemplo que nós apresentamos antes. Nós vamos entregar a essas pessoas um livro de conhecimento. Toma aqui o volume da imortalidade da alma. Toma aqui o volume de Deus. Toma aqui o volume da reencarnação. Toma aqui o volume da mediunidade. E toma aqui o volume dos mundos habitados. Ou nós vamos oferecer a essas pessoas a oportunidade deles encontrarem, perceberem uma nova maneira de enxergar a vida, de se conhecerem. É a chance deles pegarem esse conhecimento e olharem para dentro. O conhece-te a ti mesmo. E quando eles se conhecem, como nós devemos nos conhecer, a figura do próximo aparece como aquela que vai interagir comigo e vai me permitir crescimento pessoal no exercício do crescimento com o outro. Então, a casa espírita, além de ser um espaço de difusão do conhecimento, é um espaço de relação. É um espaço relacional. Vamos, então, encontrar dois grandes eixos. O eixo do conhecimento e o eixo da relação. E qual a grande dificuldade? Lembram da sombra? Lembram da ignorância? O que acontece é que, muitas vezes, a história antiga
que nós trazemos das religiões tradicionais é mais forte do que a nossa capacidade de reorganizar o conhecimento da nossa vida a partir da ideia nova do Espiritismo. E aí eu começo a implantar ideias antigas na ideia espírita. Eu dou um jeitinho, eu dou uma arrumada, eu faço um meio termo entre as minhas concepções religiosas de antes com a concepção de vida que a doutrina espírita me apresenta. E com isso, eu faço com que as crenças antigas contaminem a ideia nova da doutrina espírita. Então, a casa espírita é um espaço de difusão de conhecimento. Mas que conhecimento? Então, eu preciso estudar, daí a importância do estudo, mas estudar como indivíduo e como membro de grupo. E aí surgem os grupos de estudo organizados ou sistematizados, porque nós vamos ter oportunidade de interagir com outras pessoas, de trocar com outras pessoas, cada um de nós lendo o mesmo texto, trazendo as suas experiências, trazendo as suas percepções, enriquecemos o conhecimento do grande grupo. E aí podemos chegar no grupo de estudo, ou na palestra pública, ou nas reuniões da família, ou da evangelização do jovem, ou da evangelização da criança, e entregarmos um conhecimento espírita sem grandes contaminações das crenças antigas. Não podemos esquecer que nós temos um passado religioso. Nós temos uma vida pregressa nas histórias religiosas. E que, se nós não tomarmos cuidado, essa história do passado vaza e reconstrói, rearruma, rearranja a ideia espírita que nós estamos fazendo hoje. E qual é a dificuldade que vamos encontrar, ou facilidade que vamos encontrar no movimento espírita? Não existe obrigatoriedade. O CERJ não pode entrar na casa espírita determinando como vai ser o estudo, determinando as cores da parede, determinando a lógica das reuniões, as rotinas das casas. As casas são livres. Olha que coisa maravilhosa. Mas somos livres para servir ao propósito da doutrina espírita. E este propósito é a divulgação do Evangelho de Jesus pela ótica espírita. É a construção do homem novo, como está posto no Evangelho de Jesus. Mas para que nós possamos entregar essa mensagem, precisamos cuidar para que ela seja o menos contaminada possível das ideias antigas que nós temos. Então, falamos do conhecimento, falamos da importância das relações, falamos da importância da crença anterior. E aí, quando nós temos uma marca, quando nós temos um indicador que as coisas no movimento espírita não estão servindo a esses propósitos maiores do Evangelho de Jesus. Quando nós usamos algumas expressões do tipo nós e eles, então, eles daquela casa, eles do CERJ, nós na nossa casa não pensamos assim. E aí vamos perceber que não temos uma centralidade comum. Não estamos convergindo, porque é óbvio que cada casa é diferente uma da outra. Cada casa se organiza à sua maneira. Cada casa tem sua história. Cada casa tem seu colorido. Mas todos nós devemos convergir na direção do Evangelho de Jesus, pela ótica espírita. Então, quando falamos nós e eles,
estamos demarcando que somos de um grupo enquanto aqueles outros são de outros grupos. O Espiritismo é muito recente, 1857 foi ontem. E nós temos na nossa história recente um conjunto de divergências, de grupos e subgrupos que degladiam entre si na interpretação das ideias, tentando impor a sua posição como aquela mais adequada, tentando fazer com que os outros se adequem a essa interpretação que nós temos de doutrina espírita. Então, a beleza do movimento espírita é que ele é livre. Mas a dificuldade do movimento espírita é que ele é livre. Olha o paradoxo. Porque esta liberdade que temos de estudar, de interpretar e de entregar é também a nossa responsabilidade. Quanto mais estudamos, quanto mais debatemos, somos livres para fazer o que precisamos fazer. E aí, o individualismo tem que ser colocado em segundo plano. As crenças antigas que contaminam a doutrina espírita precisam ser colocadas em segundo plano. Mas só vamos colocar essas coisas no segundo plano quando esses temas forem temas debatidos, quando esses temas façam parte do cotidiano dos nossos estudos. Então, não nos esqueçamos que estudar Espiritismo não é só falar das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, ou conhecermos de cor todos os livros, porque quando fazemos isso, são livros que colocamos ao final da nossa biblioteca. O conhecimento espírita que estudamos precisa reorganizar a nossa vida, incluindo a vida emocional, incluindo a vida de relação, para que possamos, participantes do movimento espírita, entregarmos uma ideia espírita menos contaminada pelas ideias individuais, pelas crenças individuais ou pela interpretação de pequenos grupos que querem porque querem que as suas ideias sejam melhores ou superiores do que as demais. Todos servimos a Jesus. Todos servimos a um propósito maior. Estamos todos nessa grande jornada. E precisamos, então, valorizar o conhecimento espírita. Precisamos valorizar a informação espírita. Mas precisamos também entender como se dá o processo da aprendizagem, como se dá a transformação da ideia que passa por nós e sai de nós pela boca, na mensagem organizada da reunião pública, na mensagem organizada da evangelização da juventude ou da criança, no diálogo fraterno, no diálogo com os espíritos na reunião mediúnica. Tudo isso é conhecimento espírita que nós processamos no racional e na emoção, e que devem sair de nós da forma mais adequada, mais próxima possível desta ideia maior do Evangelho de Jesus. Então, para fechar essas ideias que estamos apresentando aos companheiros, vamos falar que o estudo é absolutamente necessário. A obra básica é o nosso fundamento. É a obra básica que vai nos dar a caixa de ferramenta para voltarmos ao Evangelho de Jesus e agora vamos estudá-lo novamente. Porque nós já o estudamos, tivemos contato na época do cristianismo primitivo, na época da religião tradicional do catolicismo. Muitos de nós tomamos contato com o Evangelho de Jesus pela Igreja renovada, a Igreja reformada, e agora estamos de novo em contato com o Evangelho de Jesus, só que agora com a caixa de ferramenta da codificação espírita. Então nós pegamos essa caixa de ferramenta, olhamos para o Evangelho de Jesus
e vamos reestudar aquelas passagens. Vamos reconceitualizar aquelas ideias. Vamos nos posicionar nos exemplos que Jesus nos apresenta, agora a partir dos princípios doutrinários da imortalidade, da existência de Deus, da reencarnação, da mediunidade, dos mundos habitados. Nós, então, pegamos esse estudo doutrinário e vamos revisitar o Evangelho de nosso Senhor. Agora, esse processo educacional também precisa nos ajudar, não só no campo da razão, mas no campo da emoção. Como eu trabalho a transformação dos instintos de antes em emoções e depois em sentimentos? Como eu começo essa grande viagem da transformação do homem velho no homem novo? Nós nunca mataremos o homem velho, nunca esqueceremos o homem velho, porque o homem velho somos nós. As nossas sombras do passado somos nós. O que vamos fazer é, na verdade, reconstruir, refazer, reconceitualizar o homem de antes no homem novo que nós gostaríamos de ser. E vamos trabalhar as relações, o conhecimento, a emoção e a relação, porque nós somos homens sociais. A vida social é a pedra de toque das boas, das más qualidades, já disse Allan Kardec. Então precisamos extrair do conhecimento espírita o que precisamos aprender e refazer para que na vida de relação, no mundo aonde estamos inseridos, e não por acaso, possamos aprender e possamos interagir com os companheiros, a fim de que todos nós, efetivamente, possamos ser felizes. E aí, vou trazer uma frase que tem sido de vital importância para nós quando estudamos o movimento espírita e essas dificuldades que temos no aprendizado e nos grupos que se formam isoladamente, evitando ou dificultando a convergência. Aqueles que falam nós e eles. Aqueles e aqueles outros. É uma frase de José Petitinga, que foi presidente da União Espírita Baiana, e ele vai dizer assim: a união tem um preço, a morte do egoísmo. Vou repetir. A união tem um preço, a morte do egoísmo. Vamos abrir esta frase. A união dos espíritas, porque nós estamos falando da importância do estudo para o movimento espírita. O movimento espírita é como os homens se organizam para difundir a doutrina espírita. Doutrina dos espíritos é um conjunto de ideias. O movimento espírita é o que os homens fazem desse conjunto de ideias. A união dos espíritas, união no sentido de convergência, união no sentido de busca comum, união no sentido de respeito às diferenças, mas sabendo que, apesar das diferenças, todos nós caminhamos na mesma direção, que é a divulgação do Evangelho pela ótica espírita, sem personalismos. A união dos espíritas na convergência do ponto comum tem um preço. A morte do egoísmo, a morte da egolatria, a morte do posicionamento de cada um de nós como centro, como ponto de mais importante que os demais. Então, a união dos espíritas na busca de uma convergência, de um ponto comum, tem um preço, 2 pontos. A morte do egoísmo, ou
o realce da solidariedade, o realce da fraternidade, o realce da construção coletiva, o realce em torno de grupos de irmãos, de companheiros, que juntos percebem as suas diferenças, mas buscam caminhos comuns, unindo-se na grande rede da solidariedade, fazendo com que o movimento espírita respeite as diferenças históricas dos grupos, porque as casas são diferentes entre si, mas convergem no mesmo sentido. Então, qual é a importância do estudo do Espiritismo para o espírita? Lembrar que nós servimos a um propósito maior. Lembrar que esse conhecimento espírita não pode ser como o conhecimento religioso antigo, que era declamado da boca para fora, que era falado em latim. Esse conhecimento espírita, que deve ser difundido no movimento espírita, é um conhecimento vivo, é um conhecimento que traz vida, é um conhecimento que reconstrói, é um conhecimento que aproxima as criaturas, lembrando que estamos todos nós envolvidos no mesmo propósito e que, de novo, mais uma vez, recebemos o convite de Jesus para estarmos nas fileiras do Evangelho. Que desta vez isso aconteça respeitando a essência do Evangelho. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Muito obrigado a todos. Vamos então. Boa noite. Primeiro agradecer ao Álvaro por esse momento. Muito obrigado. Nós vamos passar as nossas perguntas. Então, eu gostaria de chamar a Aymar. Sim, Álvaro, quer falar? Não. Nós vamos passar daqui a pouquinho as nossas perguntas. Eu acho que todos nós tivemos a oportunidade de começar a refletir, né? Já estamos refletindo, a gente vê pelas perguntas do YouTube, a gente vê pelo chat, como estamos aqui trabalhando, como estamos aqui todos nós já refletindo como melhorar as nossas ações, como lidar com o homem velho e como renovar, né? Renovar o nosso âmbito de trabalho, a nossa linha de ação. Muitas pessoas presentes, muitos amigos do movimento espírita no trabalho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar então, vou pedir ao João para colocar para nós uma música, né? Porque a gente colocaria um pouquinho depois, vamos colocar agora nesse momento, até o Álvaro retornar. E a gente gostaria de divulgar o trabalho do Grupo Espíritas, do Grupo Espírita Mãos Iluminadas, que a Mônica, tradutora de Libras, participou da tradução dessa música interpretada pela Oficina de Estudos da Arte Espírita, uma casa espírita aqui no nosso Rio de Janeiro. João, você pode colocar, por favor, para a gente? Eu vou pedir a todos que estão nos assistindo que vamos vibrar pelo movimento espírita, esse é o objetivo dessas músicas, nesses intervalos, para que a gente possa vibrar pelas casas espíritas, enquanto nós estamos ouvindo e fazer algo diferente. Pode ser preciso nadar contra a corrente. Pode ser que a vida peça atitudes mais coerentes. Pode ser que a coragem tenha que
estar bem mais presente. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Pode ser pedido mais amor, pode ser preciso aguentar a dor, pode ser exigido muito mais do que a gente esperava. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Acreditar em suas próprias forças e sempre lutar pelo que for realmente bom. Dentro de nós existe um poder maior do que pensamos. E tudo começa a mudar quando decidimos enfrentar nossos medos. Pois só assim vai nascer no mundo um dia diferente. Diferente. É um dia diferente. Diferente. Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Já não há mais tempo para evitar e outra vez deixar passar a chance de fazer hoje um dia diferente. Diferente. Um dia diferente. Diferente. Então, a gente quer agradecer a Oficina de Estudos da Arte Espírita, a gente quer agradecer a Mônica, né, que é ex-aluna da Oficina de Libras do CERJ e participou traduzindo a música para todos nós. E agradecer também, já vou agradecer aqui antecipadamente, as nossas amigas Andréa Beatriz e Irziane Kazumba, Andréa Beatriz do Distrito Federal e Irziane Kazumba da Bahia, que estão traduzindo para a gente essa palestra. Então, vamos começar com as nossas perguntas. Eu queria chamar a Aymar e o Álvaro para a gente poder fazer e pedir a todos que continuem conosco nessa segunda parte, que agora a gente vai ter os desdobramentos, né? Os desdobramentos. Então, Álvaro, a primeira pergunta, nossa irmã Jornete de Mello Teixeira. Álvaro, como identificar essas situações de crenças antigas em nossas casas? Na verdade, a gente tende a repetir algumas práticas que a gente tinha antes. Então, por exemplo, o uso de roupas coloridas. Quer ver uma coisa bastante simples? A gente estuda que a mediunidade ela não tem nenhuma... não tem interferência quando eu uso colares, quando eu uso talismãs, quando eu uso roupas de determinada cor. Então, uma pessoa sabe disso. Aí ela diz assim, eu tenho certeza de que colocar branco não faz diferença. Mas quando eu coloco uma roupa branca, eu me sinto tão melhor, eu me sinto tão mais forte.
E aí tem algumas práticas no passe, por exemplo, em que você vai impor as mãos. Estou impondo as mãos. E depois de um tempo você começa a fazer movimentos, estalos de dedo, e você pergunta, mas por que você está estalando os dedos? Ah, porque quando eu era criança, a minha avó me levava numa benzedeira. E eu tenho lembranças tão boas daquela época que eu faço igual. Então, veja, nada contra as benzedeiras, nada contra a roupa branca, mas elas não são práticas da doutrina espírita. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a benzedeira que realiza aquele ato de carinho, de troca fluídica com aquele conjunto de práticas, ela vem de uma história diferente. Ela está num quadrado diferente do nosso. Cada um no seu quadrado. Então, essa, por exemplo, é uma onde as crenças antigas vazam. Quer ver outra? Mais comum ainda. Nós sabemos que não existe céu e inferno, conforme aquela ideia judaico-cristã que a gente está acostumado há milênios a ouvir. Mas quando eu digo que se você não se comportar direito, você vai para o umbral, é exatamente a mesma coisa. Antes eu dizia, se você não fizer o que tem que fazer, um conjunto de preceitos identificados, você vai para o inferno. Se você fizer um conjunto de outras coisas, você vai para o céu. Aí eu substituo uma coisa e a outra. Não tem inferno, mas tem umbral. Não tem céu, mas tem nosso lar. Então, na verdade, são práticas que identificam o quanto as crenças, as arrumações religiosas de antes, simplesmente tomaram o rótulo que a doutrina espírita trouxe, umbral e nosso lar, mas, no fundo, por trás disso tudo, ainda vive aquela crença que existia antes. Certo? Obrigada, Aymar. O que é ser ovelha e o que é ser lobo no movimento espírita? Nossa, essa aí é difícil. Na verdade, o lobo é aquele animal que vive com instinto, né? E ser ovelha é aquele que faz parte de um rebanho do nosso pastor. Na verdade, nós saímos, somos espíritos imortais num processo de crescimento, saímos do mundo dos instintos na direção do aprimoramento dos sentimentos, estamos tendo as nossas sombras em campos de luz, então todos somos lobos. Porque todos, na nossa história evolutiva, respondemos aos nossos instintos. Mas, conforme vamos nos dedicando à transformação dos instintos em emoções e sentimentos, vamos deixando de ser lobo e começando o processo de transformação em ovelhas. E aí, no sentido figurado, né, os lobos são aqueles que se respondem aos instintos. E as ovelhas são aqueles que, no outro extremo, sempre numa imagem, numa metáfora, as ovelhas são aqueles que conseguem conviver em grupo e somos, de alguma forma, pastoreados pelo único pastor, que é Jesus. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Então, saímos de lobo e vamos para lá. O que é ser lobo no movimento espírita? É estar pastoreando entre as ovelhas, mas com o comportamento de antes. É se achar um médium melhor do que todos. É se achar o melhor expositor de todos. É aquele que tem que ter a última palavra no estudo, porque, afinal de contas, eu, quando interpreto um texto, sou que todo mundo é lobo. Esse é o lobo. É aquele que precisa que o seu espaço de poder aconteça na casa espírita. É aquele que tem extrema dificuldade de entender como os outros estão indo a sua transformação.
como que cada um, a partir das suas histórias de vida diferentes, estão se esforçando, cada um deles como podem, para se tornarem homens e mulheres melhores a cada dia. Então, esses são os lobos. Todos nós hoje temos um pouco de lobo. E todos nós hoje já temos um pouquinho de ovelhas. Então, não somos nem um extremo, nem somos outro. O importante é que nós tenhamos essa percepção. Senão eu fico me achando o melhor dos homens, ou o melhor de todas as mulheres. E todos os outros devem me adorar como aquele que sabe mais, que conhece mais, que tem mais a dar do que todos os outros. Esses são os lobos. Muito bom. Obrigada, Álvaro. Lembrando que o Álvaro tem um livro sobre ovelhas e lobos, alguns desafios do movimento espírita. A nossa próxima pergunta vem da Hélida Bianco. 2020 seria um marco na renovação da forma de estudarmos a doutrina espírita? Eu diria que 2020 é um marco para todos nós em todos os aspectos das nossas vidas. Nenhum de nós, em janeiro ou em fevereiro desse ano, era capaz de imaginar que teríamos 8 meses como estamos tendo hoje, 7 meses de isolamento social. Nenhum de nós preveria isso. E isso impactou a nossa vida profissional, isso impactou a nossa vida familiar, impactou a nossa vida de relação social, isso impactou a nossa vida como espíritas. Então, dizer que isso é um marco no estudo espírita, eu acho que é ver pequeno. É um marco na nossa vida. Acho que nós não somos mais capazes de voltar a ser o que éramos antes, porque esse conjunto de experiências que estamos sendo obrigados a viver nos transformou. E no campo da aprendizagem, mais ainda. Só de imaginar que um número bastante significativo de empresas que foram obrigadas, um número significativo que foi obrigado a trabalhar em home office, hoje já não consegue mais propor um trabalho como aquele que tinha. Hoje todos pensam em trabalho híbrido. Se as empresas já pensam assim, quanto mais a parte do aprendizado. As escolas estão trabalhando em sistema híbrido. E as casas espíritas hoje estão sendo levadas a experimentar uma dinâmica de troca absolutamente nova para todos nós. Nós não tivemos escolha. Nós tivemos que enfrentar um processo muito importante. E certamente não voltaremos a essa situação como antes. Com certeza. Como podemos obter ajuda dos nossos companheiros, no caso dos dirigentes, nesse momento de suspensão das atividades presenciais das nossas casas? Há muito o que fazer nas casas, mas nossos irmãos estão sumidos. Sandra Santos. Na verdade, as nossas casas estão fechadas. E estão fechadas por um único motivo. Elas precisam estar fechadas. Uhum. Porque não há como, na atualidade, nós efetivamente voltarmos ao convívio social, imaginando, inclusive, as comorbidades de grande parte do movimento espírita. Então, as casas, os agrupamentos espíritas precisam, de alguma forma, reconceitualizar a maneira com que desenvolvem seus trabalhos. Porque não dá para pensar hoje em retorno às casas. Então, como é que eu faço esse atendimento, como é que eu faço essa aproximação com as pessoas, usando os espaços possíveis? Ah, mas eu gostaria muito de estar presencialmente. Eu também. Mas não podemos. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente aprende a vibrar pelas pessoas? Como é que eu saio daquela
percepção da reunião pública, eu sinto uma falta imensa de mergulhar no fluido da casa espírita. Eu sinto falta do contato dos companheiros, do olho, do toque, né, de estar falando de pé, vendo as pessoas interagindo com você. Então, eu sinto falta, mas nós precisamos, nesse momento, modificar as nossas práticas e tirar dessa situação a melhor forma possível de trabalho. Muito bom. Obrigada, Álvaro. Agora, nossa pergunta é do Eduardo Lira. Na verdade, o Eduardo Lira tem até 2 perguntas no chat falando sobre priorizar o estudo da obra de Kardec em relação a outras obras. Eu vou ler o primeiro. Álvaro, você acredita que faça diferença termos estudos baseados nas obras de Kardec sendo organizados e oferecidos de forma prioritária anteriormente aos livros de outros autores? Senhores, Kardec é a base. Não dá para imaginar que nós vamos estudar Espiritismo se não conhecermos o fundamento. Porque sem o fundamento da codificação, as outras coisas quase são interpretadas como ficção. E eu acho que o Álvaro teve algum problema com a internet. Vamos ver um pouquinho se ele consegue retornar. É importante. Esse é o ao vivo, né? É. Esse é o ao vivo. Eu acho que ele teve um problema com o aparelho dele, pelo que eu estou recebendo aqui no chat, no celular. Vamos só aguardar para ver se ele vai conseguir entrar. Se não for possível. Então, a gente, infelizmente, né, já estava no meio de a nossa resposta, nossa pergunta, ainda tinha mais algumas perguntas da Carla. Eu vou encaminhar as perguntas ao Álvaro, e depois nós vemos se nós conseguimos, pelo menos na semana que vem, colocar aqui no chat alguma resposta, que ele tenha pergunta em relação à Carla Cobra, que colocou ali sobre a reencarnação ser um sofrimento. E vamos agradecer, né? Olha o Álvaro voltando. E temos que aprender a lidar com as dificuldades e os imprevistos. Eu estava falando, estamos ao vivo. Eu ia encaminhar para você as perguntas que faltavam. Estava me comprometendo a trazer a resposta. Eu estava aqui já com o plano B preparado. Quando tombou um, eu peguei o outro. Então tá ótimo. Você quer terminar, Álvaro? Então você estava falando? Eu falava para o colega que não dá para você imaginar outros conhecimentos que não tenham como ponto de partida o conhecimento espírita, da codificação. Imagina você ler Nosso Lar sem ter conhecimento da existência do mundo no mundo espiritual. Quais são as regras que regem o mundo espiritual? Fica parecendo uma grande ficção. Não é? Então, a gente precisa dar valor que a codificação tem. Ela é a nossa base, ela é o nosso fundamento. É a partir dela que nós vamos construir as outras coisas. O que não significa que eu tenha que pegar da primeira à última pergunta de O Livro dos Espíritos, direto. Eu posso ter sistemas de aprendizagem adequados, eu posso ter rotinas de estudo mais adequados para que a gente possa, de alguma forma, apreender as ideias da codificação espírita. E aí tem o estudo sistematizado, tem os grupos de estudo, tem as reuniões públicas e assim vai. Mas é absolutamente necessária. Com certeza. Aymar, próxima pergunta? A gente está chegando ao final também, de qualquer forma, né? Eu tenho aqui a outra do Eduardo. É essa que nós vamos fazer? Eu acho que essa já foi respondida. Já foi.
Eu não tenho a outra. Você tem uma outra aí que você falou? Eu não tenho aqui. Tem. Então, eu vou fazer a última pergunta, que é a pergunta da Clara. Como fazer as pessoas entenderem que a reencarnação não é um sofrimento para o espírito, quando dizemos que vivemos num mundo de provas e de expiações? Muitos me fazem este questionamento. Gente, não à toa eu comecei a exposição falando da importância dos conhecimentos espíritas e fechei com o primeiro bloco com aquela ideia da biblioteca. Porque, na verdade, se eu só estudo reencarnação como um conhecimento isolado, é pagamento. Se eu não conjugo reencarnação com a ideia de Deus justo e bom, é realmente uma ideia de sofrimento. Mas aquele Deus que Jesus nos apresenta não é um Deus que nos impõe sofrimento. O processo de aprendizagem, ele pode nos exigir esforço. E ele vai nos exigir responsabilidade sobre as coisas que fazemos. E aí a diferença entre provas e expiação. As provas, naturalmente, nos exigem esforço a todos nós. E as expiações têm a ver com algumas consequências dos atos que nós realizamos ao longo da vida. Agora, todo o projeto de vida que nós temos, como filhos de Deus, isso não rima com pagamento, isso não rima com sofrimento. É porque nós estamos vendo as coisas de forma recortada. Como só estamos vendo aquele ponto, não temos a visão do conjunto, aquilo pode nos aparentar um sofrimento, pode nos aparentar uma vingança, pode nos aparentar algum tipo de resquício daquele Deus que era retratado no Velho Testamento. Mas para que a gente possa desconstruir essa ideia de pagamento das reencarnações, nós temos que ver os princípios espíritas coligados. Não posso entender imortalidade sem reencarnação, reencarnação sem misericórdia de Deus, sem essa ideia de Deus justo e bom. Por isso, eu preciso que cada conhecimento espírita me ajude a reorganizar a maneira com que eu vejo a vida e não agregar uma informação a mais. Senão a gente vê essas coisas que tem por aí, que é quase um Deus me livre. Certo? Obrigada, Álvaro. A gente ainda tem outras perguntas, não vai ser possível responder todas hoje, nós já estamos no nosso horário. Eu queria deixar para você alguns minutos para você poder fazer suas considerações finais. Ainda tínhamos uma pergunta sobre dirigentes que desdenham a evangelização de crianças e jovens, mas eu vou deixar em aberto para que você possa fazer suas considerações finais, e depois eu chamar a Neia para poder fazer a nossa prece de encerramento. Bom, o que a gente tem a dizer no final é que cada um tem a noção da responsabilidade que tem quando está nas lides espíritas, no grupo de trabalho espírita. Eu não tenho dúvida que nenhum de nós que está numa sexta-feira à noite, numa live, ouvindo sobre a importância do estudo para o movimento espírita, tem compromissos prévios com o trabalho. Nós já vivemos antes as experiências religiosas. Todos nós já tivemos contato com o Evangelho de Nosso Senhor. E estamos fazendo o que a história nos diz que nós fizemos. Basta estudar a história. Só que desta vez nós estamos recebendo novamente o convite para o contato com o Evangelho de Jesus. E a benfeitora Joana de Ângeles diz que o nosso contrato com Jesus é formal dessa vez, porque temos a codificação espírita como uma caixa de ferramenta única para nos ajudar a entender o Evangelho e a nos entendermos como espíritos imortais nesse processo. O que nós esperamos hoje é que, desta vez,
possamos responder ao convite com alguma seriedade. Que desta vez, cada um de nós se permita ser transformado pelo contato do Evangelho de Jesus. E essa transformação é única. Essa transformação é singular. Ela acontece de forma diferente para cada um de nós, numa velocidade também individual. Mas que desta vez, quando a morte chegar para cada um de nós, nós possamos sair do corpo e sermos recebidos como aquele que não tem com que se envergonhar da oportunidade. Que sejamos recebidos no mundo espiritual como aqueles que trazem a consciência, pelo menos tranquila, de quem pode ter errado, mas erramos no esforço sincero de acertar. Muita paz a todos nós. Só temos a agradecer, Álvaro, que você receba em saúde, em força, em inspiração para a sua tarefa, que é enorme, né? A sua tarefa de espírita é diuturna. A gente é espírita 24 horas por dia, que você receba em muitas forças para você seguir nessa sua jornada. Olha, inúmeras mensagens agradecendo, pessoas que há muito tempo não veem você, pessoas que estão em outro estado, agradecendo a oportunidade de te ver. Muito obrigado. Eu vou chamar a nossa querida Neia, que é coordenadora da evangelização da família, para fazer a nossa prece de encerramento, e convido todos a que a gente possa encerrar essa noite de estudos com essa nossa prece em conjunto. Por favor, Neia, muito obrigada. Obrigada. Senhor, Pai de amor e de luz, agradecemos por esta grande oportunidade de estarmos aqui reunidos com um propósito de entendermos mais a necessidade de estudarmos quem somos, por que estamos aqui, o que vamos fazer, qual a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira natureza. Para que, compreendendo isso, Senhor, possamos perceber nos nossos companheiros de jornadas que eles também são espíritos imortais em caminhada em direção ao Senhor. Mas para que esse entendimento se faça, é necessário que compreendamos com muito afinco tudo o que diz respeito à vida transcendental. Que somos espíritos, para que, como espíritos, possamos agir no mundo, um com os outros, com um pensamento mais dilatado, à procura da felicidade que nos espera e que vem de ti. Ilumina, Senhor, com o teu amor e com a tua divina misericórdia e sapiência, a todas as casas espíritas, a todos os nossos irmãos espíritas, para que encontrem dentro de si esses valores, valores da alma, valores do espírito. Agradecemos, Senhor, por tudo que ouvimos, e que essas mensagens, esses ensinamentos nos inspirem em nossa caminhada. Te agradecemos por este dia, por esta noite, por tudo que aqui ouvimos. Seja conosco, Senhor, agora te dizemos. Obrigado, Neia. Eu queria chamar todos da equipe que participaram hoje conosco. Nós tivemos a Carla também no YouTube, acompanhando as perguntas. E agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Semana que vem estaremos com a Miriam Duzzi,
coordenadora da área de Infância e Juventude Nacional, da FEB, participando conosco para falar sobre a importância do estudo doutrinário para o evangelizador. Mas isso não exclui as pessoas que não estão diretamente relacionadas à evangelização da infância e juventude, porque evangelizador somos todos nós, como estamos falando, estamos em qualquer atividade, dando o nosso exemplo dentro da casa espírita. Evangelizar é diuturnamente. Gente, obrigada. Alguém mais aqui gostaria de dar alguma palavra? Agradecer ao Álvaro. Muito bom, Álvaro, como sempre. Querida, Deus te abençoe. Todos nós, Aymara, todos nós. Obrigada ao Grupo Mãos Iluminadas. Obrigado, Álvaro, Neia, Miriam, André, Erziane, Aymar. Obrigada ao Espiritismo.net. João Paulo. Isso, João Paulo, que está aí organizando para a gente a transmissão. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.